Oi, galerinha! Voltamos para nossa aula sobre pontuação. Hoje eu quero que vocês fiquem aí com o livro junto com vocês enquanto assistem o vídeo e abram na página que está aí marcada na história da Chapeuzinho Branco. Hoje nós vamos ler essa história juntos. Geralmente, quando eu leio uma história para vocês, eu faço entonação, eu coloco vozes, uma voz para cada personagem, eu enceno. Mas hoje eu não vou fazer isso. Por quê? Hoje eu quero que vocês compreendam a pontuação. Então, conforme a gente for lendo, vocês vão prestar atenção na pontuação da história. Aonde tem ponto final, aonde tem vírgula. Tem algumas pontuações que a gente não viu na aula anterior, que é os 2 pontos, travessão, por exemplo, aspas. Então eu quero que vocês prestem atenção em todas essas pontuações enquanto a gente lê. E percebam como ela é fundamental para a gente fazer uma leitura que seja compreensível o que o escritor quis passar para nós. Porque se eu ler sem a pontuação, eu não vou entender o que ele quis dizer com a história. E quando a gente lê com a pontuação, a gente entende muito melhor. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês acompanharem no livro, porque eu até tenho a história aqui, mas além da câmera espelhar a imagem, vai ficar muito pequeno para vocês lerem. Agora tá até um pouco grande, mas quando vai indo lá pro final, eu tive que acabar diminuindo a letra um pouco para caber nos papéis que eu tinha aqui. Então eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando aí no livro. Tudo bem? Então vamos lá. Chapeuzinho Branco. Era uma vez, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó ainda mais, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Opa! Chapeuzinho, leve seus suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha. Nunca ninguém vai visitá-la. E isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta, até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para a minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Ai, como é dura a vida de um solitário lobo. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Também vai para a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo! E assim, Chapeuzinho pegou outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu na porta.
Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não a Chapeuzinho quem estava lá, ela não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E, de fato, foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer: seja bem-vindo. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar a Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo folhas, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando a sua música. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu à porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a velhinha. Vovó, sou eu, sua netinha. Entre, minha querida, que eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da vovó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco da sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos. E esses olhos tão grandes? São para ver pessoas. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos outros. E essa boca tão grande? Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo. E dizendo isso, o lobo ficou em pé. E dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Mas, antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava por aquilo. Então, sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então, um caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou as balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas, quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Era a mãe da Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar, como se conhecessem de algum lugar. Ele abaixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso, nos tempos de menina, você não morava numa casinha no alto de uma colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. Pois eu era seu vizinho. Astolfo!
eu mesmo. Puxa, há quanto tempo? Como é que você me reconheceu? Na verdade, nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Assim você me deixa encabulada. Mas devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair lá da colina. Pois é. E o que aconteceu com você? Eu me casei e tive essa bela menina, mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Quer dizer, viúva? Sim. Os dois estavam no maior bate-papo, quando a avó gritou lá de dentro da barriga do lobo: "Me tirem daqui!" E o caçador falou para a mãe da Chapeuzinho Branco: "Bem, se você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes da gente continuar essa conversa?" "Não, não, vá em frente." Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida velhinha, quando se viu livre, falou: "Muito obrigada, senhor caçador. O senhor salvou a minha vida." Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importaria de ter sido engolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? A vovó perguntou. Não, respondeu o caçador. Pois eu vou pedir a mão da sua filha em casamento. E, se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe da Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: "Que bom! Agora vocês têm um ao outro. A vovó tem companhia e eu tenho pai. Mas e o lobo?" Nesse momento, o lobo disse: "Sabe de ser um lobo solitário. Tal se vocês me adotassem como lobo de estimação." E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe da Chapeuzinho Branco porque se casaram. A vovó porque passou a ter companhia. O lobo porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco porque aprendeu uma lição: ninguém gosta de ficar sozinho. E essa foi uma história escrita por José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, que foi adaptada pela equipe do CEAI. Tudo bem? Essa foi a nossa história. Espero que vocês tenham acompanhado aí a leitura direitinho, percebido as pontuações, as pausas no meio da história, quando que entrou com certo tipo de ponto, por que que eu dava pausas, como que eu entonava a minha voz ao ler quando tinha as pontuações. Se não conseguiu fazer isso, qualquer coisa, volta ao vídeo do início e assiste de novo, escuta a história de novo, acompanhando a leitura. É muito importante vocês acompanharem a leitura, porque só assim vocês vão conseguir fixar como se realiza a leitura das pontuações. E tente ler. É ouvindo e tentando que a gente consegue se apropriar da situação, ok? Quanto mais a gente tenta, melhor a gente vai ficando. Espero que tenham gostado da história. Oi, pessoal! Hoje nós vamos analisar o último trecho da história e ver qual pontuação tem e para que está servindo essa pontuação nesse trecho e completar a tabela que vocês têm aí no livro didático de vocês, tudo bem? Eu vou lendo aqui com vocês, fazendo as considerações e marcando aqui na minha tabela. Vocês podem ir marcando junto comigo e como fica espelhado o que eu escrevo, depois eu mando para vocês uma foto para vocês verem se está tudo certinho com o quadro que vocês escreveram. Tudo bem? Vamos lá então? Então olha só.
O nosso trecho vai começar aqui no não, a vovó perguntou. Não, respondeu o caçador. Este não que eles falam, antes tem um tracinho, não tem? Assim, olha. Um traço. O nome desse traço é travessão. Pode já escrever aí do lado dele. Coloque entre parênteses, tá? Pra distinguir. Travessão. Não só aí, mas como em todo o texto, vocês se depararam com este sinal. Sempre aonde tem algum personagem falando. Por quê? Em uma história, em um texto, este travessão vai significar que naquele momento é algum personagem da história que está falando. Isso melhora até para no momento que a gente for contar a história, como eu faço com vocês em sala de aula, a gente dá a entonação de voz do personagem que estaria falando. Fica melhor pra gente ensinar e pra gente conseguir compreender a história, tudo bem? Então, a travessão serve para quê? Indicar, pode escrever aí, indicar a fala de uma personagem. Certinho? Deixa eu dar uma chegada aqui mais perto. Eu acho que tá um pouco difícil de vocês lerem, mas comigo falando, vocês podem acompanhar, dar um pause no vídeo, tá? Pra conseguir terminar de escrever. Mas depois também eu vou mandar a foto pra vocês conseguirem acompanhar melhor. Tudo bem? O importante é vocês entenderem a função de cada um deles. Agora, nós temos outro ponto na mesma frase, ali ó. Não, a vovó perguntou. Depois da palavra não, qual é o sinalzinho que tem ali? É um símbolo assim, né? Ó, parece um cabinho de guarda-chuva de ponta cabeça, com uma bolinha no final. O nome deste ponto é... E como nós vimos, o nome desse ponto é interrogação. Para que ele serve? Como já foi falado, vocês puderam ver aqui, ela falou, não. Não, respondeu o caçador. Se teve uma resposta, a gente pode ver que essa interrogação foi uma pergunta. Então, toda vez que tiver um ponto de interrogação, será uma pergunta. Então, ponto de interrogação, função. Mostrar que a frase é uma pergunta. Tá. Estão acompanhando aí direitinho? Qualquer coisa, dá um pause para ir anotando junto comigo, tá bom? Continuando a leitura, nós temos lá. Não, respondeu o caçador, pois vou pedir a mão da sua filha em casamento. E, se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Percebam que ali no e, se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Entre esse e se ela aceitar, nós temos uma vírgula antes e uma vírgula depois. Porque essas duas vírgulas antes e depois servem para enfatizar que só vai morar todos juntos se ela aceitar. Ou seja, caso ela não aceite,
Eles não vão morar juntos. Então, vocês concordam que é uma condição? Sabe quando você fala pro seu amigo, eu só vou fazer tal coisa pra você se você fizer isso pra mim? É uma condição? É mais ou menos isso. A condição, ele tem uma condição. Ela aceitar. Ela aceitando o que vai acontecer, nós vamos morar todos juntos. Então, a vírgula, nesse caso, ela está colocando uma condição. É importante eu falar que a vírgula ela tem várias funções, tá? Mas nesse caso, ela está colocando uma condição. Aqui, eu já escrevi, coloquei a vírgula, escrevi a palavra vírgula, lembrando que tem um acentinho lá no i, e escrevi aqui, colocar uma condição, porque deu erro na câmera, tá bom? Se vocês quiserem, pausa o vídeo para escrever e depois retoma aqui com a gente, tá? Vamos continuar a nossa leitura. Então, se ela aceitar, vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe da Chapeuzinho. Viram que depois do aceito tem ali uma exclamação? É um pontinho que parece um i de ponta cabeça, olha lá. É o risquinho e a bolinha logo abaixo. É uma exclamação. Por quê? Porque quando alguém é pedido em casamento, a pessoa vai ficar feliz, não vai? Então ela vai falar com animação, eu aceito. Então, para mostrar que ela está animada, para mostrar que ela está empolgada quando ela aceita o pedido, eles colocam essa exclamação aí. Tudo bem? Então, olha lá, colocamos o pontinho. Vamos escrever aqui a palavra exclamação, com a minha letra bem feia, e escrever aqui. A exclamação serve para quê mesmo? Para demonstrar o entusiasmo dela, né? A empolgação, a afirmação dela. Então, para demonstrar a empolgação, porque... Ai, desculpa, eu fiquei agachada, acho que não deu pra vocês me verem. Então, para mostrar a empolgação dela, certo? Vamos ver se tem mais algum? Então, olha, pois eu aceito, disse a mãe da Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou. Que bom, agora vocês têm um ao outro, vovó tem companhia e eu tenho um pai. Vocês perceberam que depois dos dois pontos existe o travessão, que a gente viu que é para mostrar a fala de um personagem, e nós temos o falou antes. Então, esses dois pontos, o que que é? Ele está mostrando que depois disso vai ter a fala de alguém. Então, é sempre um conjunto. Quando eu vou colocar o travessão, eu também coloco os dois pontos ali antes, indicando. Fulano falou, a Chapeuzinho Vermelho falou, o lobo falou, o caçador falou. Depois desse falou, eu sempre tenho que colocar os dois pontos antes de colocar a fala, para eu indicar que a fala vai começar, ok? E aí o travessão vem para dar início à fala, tudo bem? Então vamos lá. Dois pontinhos, um em cima, um embaixo, e escrever a palavra dois pontos, que serve para mostrar que uma, na verdade, né? Não coube na minha linha.
personagem vai falar. Certinho? Espero que esteja dando para você entender. E aí, ao ouvir isso, falou: que bom, agora vocês têm um ao outro, vovó tem companhia e eu tenho um pai. Vocês perceberam que no meio dessa fala teve uma vírgula? Porque imagina se eu falasse: que bom, agora você tem um ao outro, vovó tem companhia e eu tenho um pai. Ficaria muito corrido. Então tem essa vírgula aí no meio para dar essa pausa, olha só. Agora vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai. Então essa vírgula deu aí uma pausa pra gente conseguir respirar no meio da história, da fala, certo? Então, ali na vírgula, a gente já tinha colocar uma condição. Embaixo, porque cabe que o quadradinho é grande, coloca também dar uma pausa, porque afinal tem mais de uma vírgula no nosso texto, né? Então teve aí: estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal se vocês me adotassem como um lobo de estimação? Ali depois do solitário tem um ponto, não tem? Porque foi uma frase: eu tô cansado de ser solitário. Mas em seguida, ainda falando do mesmo assunto, ele já continuou. Por isso que não é parágrafo, mas ele continuou a sua ideia. Que tal vocês me adotassem como um lobo de estimação? Então tem aí o ponto para mostrar que ele concluiu parte da fala dele, ok? Para mostrar que ele está solitário. Bom, então é uma afirmação, certo? O fim de uma fala. Afirmação. Fim de uma frase. Ele continua falando, mas aquela frase em qual ele estava afirmando acabou. Agora ele vai falar outras coisas, ok? Então, que tal se vocês me adotassem como um lobo de estimação? E assim, todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe da Chapeuzinho Branco porque se casaram. A vovó porque passou a ter companhia. O lobo porque deixou de ser solitário. E a Chapeuzinho Branco porque aprendeu uma lição. Ninguém gosta de ficar sozinho. Aqui ainda tem as aspas, mas as aspas ela é um pouco mais complicada, a gente deixa para uma próxima aula, porque é muita informação para a gente colocar aqui, eu acho que nem tem espaço aí. Mas na próxima aula a gente retoma a pontuação e eu falo sobre as aspas, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem mensagens, podem dar uma pesquisada se quiser também. E nós temos aqui o nosso quadro completo, ok? Estou à disposição de vocês, espero que tenham gostado da aula. Vou mandar foto para vocês, tá bom? Para conseguirem escrever melhor ou copiar alguma coisa que tenha perdido. E um beijo, até a próxima aula. Vamos para a nossa atividade do dia? Eu trouxe meu computador aqui para me ajudar, tudo bem? Vocês têm aí na página 132 um trecho da história. Esse trecho ele está sem pontuação nenhuma. Agora que nós estudamos um pouco sobre sinais de pontuação, vocês têm uma tarefa. Vocês vão pegar esse trecho, é só um parágrafo que tem aí. Vocês vão pegar esse trecho e vão reescrever nessas linhas, não sei se vai dar para enxergar, deu. Nessas linhas que tem aí embaixo, tudo bem? Vocês vão reescrever, lembrando de colocar pontuação adequada, de dar o espaçamento correto. E tem mais uma coisa, não se esqueça de escrever de letra cursiva, hein? Tô contando com vocês. Qualquer coisa, volta ali na página da tabela, dá uma olhadinha
e continua a escrever o seu texto, tá? Pode qualquer coisa pedir ajuda pro pai, pra mãe ou mandar uma mensagem pra mim que eu socorro vocês, tá bom? Um beijo, espero que façam tudo certinho. Tchau!